Agora, a gente vai conversar um pouquinho com o cineasta, que é uma pessoa justamente que faz cinema, para ele poder falar com vocês um pouco sobre arte e cinema. Apresento para vocês o Renan. Boa tarde, galera. Tudo bem com vocês? Então, como ela me apresentou, eu sou um diretor de cinema também. Na verdade, eu sou um diretor e produtor audiovisual. Audiovisual é todo aquele produto em que a gente junta imagem e som. Então, desde o filme que a gente assiste aqui no cinema, até o vídeo que é compartilhado pelo WhatsApp, a gente pode chamar de produto audiovisual, tá? Então, é um conceito mais amplo, porque hoje a gente assiste coisas para muito além da tela de cinema. A gente assiste na tela do nosso celular também, né? E tem muito conteúdo que a gente assiste através da internet hoje. E é aí um pouco da onde eu queria falar sobre a importância de que tipo de conteúdo a gente assiste e a importância que esses conteúdos têm pra gente. Eu vou falar rapidamente, eu já fiz 3 curtas-metragens aqui na cidade. Curta-metragem é um filme um pouco menor. Já fiz uma minissérie que foi pra TV e agora o meu próximo projeto é um filme de longa-metragem, justamente de animação, assim como o filme da Moana. Vocês falaram que vocês curtiram o filme da Moana, alguns falaram que não tanto. Eu queria entender assim, vocês acham que vocês curtiram mais por causa da história do filme, ou porque é mais engraçado, as piadas são boas, ou porque o visual do filme é diferente, aquela praia, aquela galera tatuada diferente, algo que não é muito reproduzido no cinema. Vocês acham que foi por quê? Foi por causa das piadas? Piada não é tanto boa não, né? E o visual do filme? Mais ou menos? Vocês sabem da onde? Aonde a Moana mora, não? Vocês sabem onde aquela história se passa? Como é que é? Fala aí o nome. Matunui. Matunui. Obrigado. Como é que é o seu nome? Eu espero um pouco que ele está terminando de mastigar aqui. Sem pressa, não tem pressa nenhuma. Aí você me fala aqui quando você parar, beleza? O nosso amigo falou que é Matunui. Matunui, você sabe aonde na região do planeta Terra fica Matunui? Matunui fica na região da Polinésia, que fica na Oceania. Você sabe onde é que fica a Oceania, não? A Oceania fica do outro lado do mundo. É a região onde fica a Austrália. Lá é onde mora a tribo Maori, que é essa galera forte, tatuada, que anda de barco. Esse pessoal que aparece no filme. E essa é uma das importâncias que o filme tem, é trazer conhecimento pra gente através de algo que é divertido, engraçado e que nos entretém. Então, ele terminou de mastigar. Fala aí o teu nome. Joaquim Ângelo Barbosa, mas se quiser me chamar do que quiser. Joaquim Ângelo Barbosa ou Joca, ou o que vocês quiserem chamar ele. Bate palmas pro Joca, gente, por favor. Muito bom. Obrigado, Joca. Então, Joca deu a dica pra gente que Matunui, e eu falei pra vocês que Matunui fica na região da Polinésia, na Oceania, onde fica a tribo Maori. Eu não sabia também direito ali da região da Polinésia, mas quando eu assisti o Moana, eu falei, pô, que legal essa galera, eu vou pesquisar, e fui na internet e descobri. E esse é um dos grandes valores que tem arte e cultura na nossa vida. É a gente conseguir ter conhecimento, conseguir absorver conhecimento através de algo que é legal, que é divertido, que é engraçado. Então a gente aprende uma série de coisas através de filmes, livros, né? Programas de TV por de vez em quando, músicas, poemas, pinturas, histórias em quadrinhos. Tudo isso engloba arte e cultura. E através desses veículos são transmitidas uma série de informações que são conhecimento que a gente vai agregar como conhecimento para o futuro e para agora, e às vezes a gente nem percebe. Às vezes são conhecimentos que a gente tem que aprender na escola, mas a gente acha super chato na escola porque tem que ir lá de manhã cedo, porque é escola, porque tem que fazer prova, porque o professor é chato, aquela série de coisas. Mas que às vezes esses conhecimentos são passados de forma divertida e que a gente vê em 2 horas o tempo passar e a gente nem percebe. Às vezes a gente nem percebe que a gente absorveu esse conhecimento, mas na verdade a gente absorveu, porque estava lá passando. Inclusive, essa é uma das coisas que eu defendo demais dentro do âmbito escolar, é que a gente passe
mais filmes em sala de aula, para que a gente possa aprender de outras formas, de uma forma mais divertida. Vocês não concordam? Devia passar mais filmes em sala de aula? Tem vezes que a gente aprende muito mais com algo divertido, algo dinâmico, do que com outras formas de se passar esse conhecimento que são mais chatos. Então, assim, eu já passei pela idade de vocês e quando eu olho para trás, é claro que naturalmente às vezes bate alguns arrependimentos, algumas aulas ali que eu deveria ter assistido e não prestei atenção, estava conversando, dormi na sala de aula e tal, esse tipo de coisa. Mas uma coisa que eu digo com vocês com bastante certeza é que essa fase é muito importante que a gente absorva conhecimento, porque isso vai tornar nós pessoas muito mais interessantes no futuro. A gente vai se tornar pessoas muito mais legais, interessantes, divertidas de conversar. Vai ser mais fácil de arrumar namorado, namorada, vai ser mais fácil de arrumar amigo. Porque as pessoas vão gostar de conversar com a gente, as pessoas vão achar interessante conversar com a gente. Porque a gente vai contar histórias que elas nunca escutaram, a gente vai passar conhecimentos para elas que elas nunca tinham tido antes. E a gente pode absorver esse tipo de conhecimento através da arte e da cultura. Tá bom? Então, assim, por mais que às vezes pareça chato, leiam livros, assistam filmes, ouçam músicas diferentes, não escutem só as músicas que vocês costumam escutar para dançar, para se divertir. Por mais que vocês não gostem, de vez em quando tenta prestar atenção numa letra, ver o que o artista está querendo dizer, porque isso pode fazer a gente ir para outros lugares e quem sabe a gente até se divertir e começar a gostar desse estilo de música. Vejam pinturas, leiam histórias em quadrinhos, leiam livros, tá bom? Porque isso vai agregar e aí vai tornar a gente pessoas muito mais interessantes no futuro. Vou tomar uma aguinha aqui, rapidinho. Alguém tem alguma pergunta sobre isso que eu acabei de falar? Alguém tem alguma pergunta sobre a questão da área de cinema? Não tem? Alguém tem? Se alguém quiser, pode levantar a mão. Um de cada vez, hein, gente? Pelo amor de Deus, senão eu não consigo enxergar a galera. Nada? Então tá bom, gente. Olha só. Eu vou me despedir. Eu vou agradecer. E eu vou dar essa dica final pra vocês, ó. Tem uma pergunta? Só um minutinho, então. Fala, Joca. É que... Como é que faz o filme? Essa pergunta é boa. O Joca perguntou como é que faz um filme. Existem dois tipos de filme, de forma de fazer filme diferente que a gente pode pensar. Existem os filmes de animação, que é como os filmes que a gente assistiu agora, e os filmes que o termo que a gente usa, que é um termo em inglês chamado live action, que são os filmes de atores, filmes que a gente filma pessoas interpretando e atuando. Para filmes de animação é um pouco mais difícil responder, porque existem várias formas de se fazer animação. Mas vamos falar um pouco sobre como é que a gente faz um filme em que a gente filma as pessoas. O primeiro passo é a gente escrever um roteiro, tá? O roteiro é a história do filme. Então a primeira coisa que a gente tem que escrever, ou fazer, é escrever o roteiro, escrever a história do filme para a gente saber qual é o filme que a gente vai contar, a história que a gente vai contar. A partir daí, a gente começa a fazer um estudo sobre essa história para entender o que essa história precisa. Por exemplo, se o meu filme fala sobre uma palestra que está sendo dada na beira do Lago Paranoá para 140 alunos de 5 a 15 anos, tá? Digamos que essa é a cena do meu filme. Então eu vou lá, vejo com a produção do filme o que a gente precisa para fazer esse filme. Ó, minha história é essa aqui, ela conta isso daqui. O que a gente precisa? Ó, a gente precisa de uma locação, a gente precisa de um espaço na beira do Lago Paranoá. Primeira coisa que a gente começa a procurar, então, é a locação do filme, o lugar onde a gente vai filmar. Então a gente começa a procurar, por exemplo, em Brasília, a produção é de Brasília, né? A equipe que vai fazer é de Brasília. Ó, a gente precisa de um espaço na beira do Lago Paranoá com o visual do Lago Paranoá. Aí o pessoal começa a procurar os espaços e, naturalmente, as possibilidades de fazer nesse espaço. Se o pessoal que é dono do espaço deixa a gente filmar, se eles têm disponibilidade
com a data que a gente precisa filmar, porque também tem isso. A gente começa a definir as datas que a gente começa a filmar para poder passar isso para os atores, passar isso para a equipe e passar para as coisas que a gente precisa fazer. Por exemplo, a gente vai precisar de 140 alunos, então a gente precisa falar com as escolas que a gente precisa desses alunos para fazerem parte da cena. Ah, que dia que você vai filmar? Essa é a primeira pergunta que vão fazer. Então a gente começa a definir também os personagens que vão fazer o filme a partir da data. Aí a gente arma com o pessoal. A gente arrumou um lugar no Pontão, que o pessoal liberou pra gente. Pode ir na data, no dia 21, tá bom? Tá tudo certo. Aí a gente arruma uma equipe para arrumar o elenco, 140 alunos. Como é que esses 140 alunos vão vir para cá? E a gente começa a agilizar o transporte do elenco para vir para cá e filmar. Depois que a gente arrumou locação, cena, vai ter um pessoal da direção de arte, que é o pessoal da direção de arte é quem cuida de todos os elementos visuais do filme. Desde os objetos de cena, por exemplo, microfone, Fanta Guaraná, sanduíche, garrafinha de água, esses são os nossos objetos de cena. Até os nossos figurinos, maquiagem, esse tipo de coisa. Essa é a equipe de direção de arte. Eles vão lá, preparam todo mundo, bota a roupa em todo mundo, maquia todo mundo, dá os objetos de cena na mão de todo mundo. A gente prepara para filmar, tá todo mundo pronto, a locação tá pronta. Aí a gente prepara a luz, às vezes tem luz, às vezes não tem, às vezes é só o céu, né, quando tá muito sol. Beleza, tá tudo pronto, vamos filmar. Aí sabe aquela coisa do luz, câmera, ação? Aquilo é mais ou menos o que acontece, tá? O que acontece é a gente gravar o som e a imagem, como eu falei, o audiovisual. Alguém sabe para que serve aquela claquete? Vocês sabem o que é claquete, não? Vocês sabem o que é claquete? Fala aí. Como é o seu nome? Ela não quer falar o nome dela, mas ela descobriu o que é claquete. Claquete é aquilo que a gente bate de madeira, assim, ó, antes de começar o filme, sabe? Aquilo serve para duas coisas. Uma, porque a gente grava o som e a imagem separados. E a gente junta isso no computador depois. E aí, como é que a gente junta isso no computador? Quando a gente bate a claquete, a gente vai juntar no computador o momento da imagem em que a madeira está encostada na outra e o momento em que o som está mais alto, faz um pá. Esse momento é o momento em que a madeira encostou na outra. No computador a gente vai juntar essas duas coisas e é o que a gente vai juntar, o que a gente gravou do som, que era num gravador diferente da câmera, porque a gente não grava o som da câmera. Tem um cara com microfone, já viram um cara que fica com o microfone assim, ó? Esse cara com o microfone, ele tá gravando o som no gravador dele. E aí é dessa forma que a gente junta o som e a imagem no computador depois, através da claquete. E a claquete também tem uma outra função, porque a claquete fala pra gente qual que é a cena que a gente está filmando. No pedacinho de madeira tem lá, cena tal, plano tal, take tal. Essa cena, o cara que vai editar o filme no computador, ele não precisa assistir a cena inteira para ele saber do qual cena que se trata dentro do roteiro. Ele tem o roteiro lá, na claquete vai dizer que a cena é 25, então ele sabe que agora ele vai editar a cena 25. Então ele sabe que a cena 25 é a cena da palestra do Renan no Lago Paranoá para os 140 alunos. Entenderam mais ou menos? Não? Como é que se faz ali? Então a gente gravou o som, gravou a imagem, bateu a claquete, juntou uma coisa na outra, gravamos a cena, aí é quando o diretor fala ação. Ação é quando começa a fazer o que ele pediu. Corta, pode cortar, porque já não está mais gravando nem som nem imagem, acabou a cena. Takes é o número de vezes que ele filma essa cena até ela ficar boa. Por isso que tem take 1, take 2, take 3, take 4. Às vezes eles chamam de tomada, tomada 1, tomada 2, tomada 3, tomada 4. E eles vão filmar até ficar bom, até o diretor falar que está bom, está suficientemente bom. E aí vai passando em frente, e aí você filma o tanto de cenas que você planejou fazer num dia. Um filme de longa-metragem que passa no cinema tem, em média, uns 20 e poucos dias de filmagem, às vezes um mês, é mais ou menos a média. E é assim, resumidamente, que faz um filme, tá bom? Eu também, assim, incentivo muito a vocês, quem quiser fazer arte, fazer cultura, quem quiser trabalhar com isso, é um campo muito especial mesmo, você toca a vida das pessoas e isso é muito incrível. Portanto, quem tiver essa vontade, não desista dos seus sonhos, tá bom?
Agradecer então a vocês, muito obrigado, boa tarde para todo mundo, aproveitem aí o evento. Valeu, galera. Muito obrigada, Renan. Vocês gostaram também, né, gente? Deu para ter uma noção do que é produzir um pouquinho de filme, o que é fazer um audiovisual.